Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje, no dia 6 de setembro, iremos conversar sobre a temática independência. Estamos aguardando os participantes entrar. Se vocês puderem dar um retorno sobre a imagem e o áudio, eu agradeço. O Anderson está presente. Boa noite, Anderson. Meu pai, boa noite. Vocês estão escutando certinho o áudio e a imagem tá ok? Kaan, boa noite. Estamos aqui para a gente dialogar sobre a questão da independência. Obrigado pela presença de vocês, já iniciando aí um desejo de boa semana, que cada um de nós podemos continuar parando um momento aí na vida para pensar sobre a vida, as nossas escolhas. O pessoal já está entrando, meus colegas e conhecidos, José Donizete, a Cida, Kaan, José Donizete está presente também, já falei. O Anderson disse que o áudio tá ok. Obrigada, pessoal. Estava com saudade de vocês. Semana passada eu não fiz a live e hoje estamos aqui junto, tá? O pessoal tá entrando. Obrigado, Eliane, pela sua presença. Saudade de você. O Paulo Duran, a Ana Paula. Muita gente especial que faz parte das nossas lives. Obrigado, Donizete Coelho, pela sua participação. O Sérgio. Estamos aqui ao vivo para a gente pensar sobre a vida. E hoje, não sei onde vocês estão, tá muito calor, né? Estamos aí com muito calor, né? Até coloquei aqui algo para ventilar, né, para a gente poder conversar. E vamos conversar então sobre essa questão, né, da temática que é independência. Você é independente? Será que você é? Você é independente em quê, assim, na sua vida? Vamos pensar sobre isso, né? Amanhã, dia 7 de setembro, né, é a data da independência do Brasil, né? A gente não vai abordar sobre a independência do Brasil, né? Até um tema aí complexo, é um tema que diz respeito ao nosso país, mas aí eu vou trazer essa independência para o nível individual, né? Para a gente pensar sobre a sua independência financeira, emocional, né? Como que você lida com a sua independência, dependência versus independência, tá? Vamos dialogar sobre isso. A Belinha tá presente. Obrigada pela sua presença. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre essa temática independência. Você é independente? Então a gente vai abordar um pouquinho e olhar aí para cada um de nós. Vamos ter dois aspectos: independência e dependência. Geralmente a gente está aqui para refletir. As lives têm esse objetivo de trazer reflexões. Esli Ramos está presente, o Márcio. Estamos aqui então com o objetivo de trazer reflexões, não são respostas prontas, mas de sempre abordar um tema ligado a partir da singularidade. Você olha para esse tema, a gente pensa de forma geral, a gente traz aqui algumas perguntas, algumas ideias, alguns pontos de vista, mas você pega esse tema e olha essa temática na sua vida, no seu dia a dia, você olha esse tema nas suas escolhas, você faz esse processo de autopercepção, né, de uma autoanálise aí em relação à sua vida. Esse é o ponto importante aí da live. E, né, aproveitando, falando da live, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Se vocês puderem compartilhar, dar uma olhada lá nos vídeos, eu agradeço muito, ok? Então vamos lá, pessoal. Independência.
independência individual, vamos falar assim. Você é independente? Responde aí. Você é independente? Será? No que você é independente? Você é independente em tudo? Será? O que significa para você independência? Vamos também pensar sobre isso. Para você, o que representa ser independente, tá? O Jaime está presente. Obrigado, Jaime, pela sua presença. Estamos aqui então pensando junto sobre o que representa independência. Você hoje é uma pessoa independente? Em quais áreas da sua vida? No que a gente pode pensar? Independência versus dependência. Então a gente tem aí os lados opostos, mas são um contínuo na nossa vida de independências versus dependência. Então o que você acha que você é independente? Você é independente financeiramente? Você é independente emocionalmente? Você acha que você precisa melhorar na sua independência? Então vamos pensar. O que é para você independência? Você acha que você precisa, que você é muito dependente emocionalmente, você precisa trabalhar para atingir um pouco uma independência emocional? Vamos pensar junto. Pensa aí, olha para você, olha para sua vida, faça uma autopercepção com lealdade, com verdade. Olhar para você é olhar para os lados que às vezes você não quer enxergar. Mas estamos todos nós aqui olhando para a nossa própria vida, para a gente, tendo a coragem de olhar para aquele lado que a gente não quer enxergar, ok? Clodoaldo está presente, boa noite, um abraço, a Mari, a Márcia Pires, Brás Ricardo, seja bem-vindo. Estamos aqui refletindo sobre independência. No que você é independente e no que você não é independente. O que você quer? Você quer mudar sobre isso na sua vida? Você está tentando mudar? Você está olhando para isso? Será que a gente tem pessoas mais independentes? Então vamos pensar, a palavra independência. Se a gente for olhar alguns significados, vamos olhar. Independência significa emancipação, significa autonomia, significa liberdade, independência. O que é uma pessoa independente? Ela de repente ela não depende da atenção do outro, né? O que é independência? É soberania, é autossuficiência, é um grau de autossuficiência, né? No bom sentido, ok? O que é independência? É um desprendimento. Boa noite, Maria Célia. Estamos aqui pensando em alguns significados da palavra independência. Independência é essa autorreferência, né? Você, de alguma forma, você não está sujeito a nada, você tem essa autonomia em fazer as suas escolhas, né? Nessa autorreferência. E aí, isso precisa de uma responsabilidade sua diante dessa autorreferência. A independência está ligado a essa palavra de ser livre, de ser desobrigado, tem a ver com essa independência. A gente está puxando para o lado individual, né, subjetivo, então a gente está falando aqui de uma independência pessoal, de uma independência subjetiva, singular. Vamos olhar para isso, tá? Então a gente está trazendo essas reflexões. Depois no final a gente pode pensar, será que realmente a gente não é influenciado, né? Será que a gente é tão independente assim? Mas vamos pensar agora pro lado pessoal, tá? Depois a gente vai ampliar isso, talvez para um nível mais filosófico, tá? Então vamos pensar, você é uma pessoa que acredita que você é independente materialmente, financeiramente? Você é independente emocionalmente? Vamos pensar aí junto. E aí já escreve aqui para mim, né? Dá um retorno, participem, coloque a opinião de vocês, as angústias, as opiniões, acho que até as dúvidas, mas muito mais essa participação de vocês para a gente pensar, tá? Então a gente tem
esse espaço aqui na live para poder pensar os temas ligados ao seu jeito de viver, ao seu jeito de ser. E a grande questão é o que você quer mudar, né? Então hoje a gente está trazendo o tema independência. A Amanda está presente, um abraço, o Sandro, o Adriano, e vocês que estão entrando agora, né? Tem um grau de independência, você pode falar, Cláudia, eu sou independente em algumas coisas, em outras eu não sou não, tá? Ou eu já escutei pessoas falar que é independente em tudo. Já vi pessoas me escrevendo, né, aqui ou nas sugestões, que é dependente em tudo, é dependente financeiramente, é dependente emocionalmente. Então vamos analisar assim essa temática, né? Estamos aí na véspera da independência do Brasil e estamos falando da sua independência subjetiva, pessoal. Vamos olhar para isso, tá? Então a gente tem esse oposto, independência e dependência, tá? Então a gente pode pensar na independência material, né? A gente pode pensar na independência social, na independência emocional. Vamos olhar para isso assim. Tem a dependência emocional, que ela tá ligada a uma dependência afetiva, né? Às vezes é ligado a um apego a outra pessoa, apego às coisas, um excesso, né? De eu dependo, né, de algo, de uma pessoa, e tem essa dependência, tá? Tem gente que é mais independente. O Sérgio coloca que é independente dos meus atos e meus afazeres, né? Então o Sérgio coloca que é independente. Então ele tem os atos, afazeres, e você assume isso. Você se responsabiliza pelas suas escolhas, você tá ali independente, né? Não que a gente seja totalmente, né? O Clodoaldo coloca aqui, né? Clodoaldo Pereira, totalmente independente, é difícil. Sim, sim. Algumas pessoas têm mais esse grau, porque aqui não tem regra, não tem certo e errado. Tem cada um poder olhar e falar do quanto eu sou mais independente nisso eu tenho uma dependência. Tem gente que é mais desprendido e acredita que é mais independente mesmo, tá? Então a gente está olhando no nível pessoal. No final da live a gente vai pensar no nível social, do quanto a gente é influenciado também pela sociedade, pelo país que a gente nasceu, quanto a gente foi influenciado, né, pela criação, a família que você nasceu. Tudo isso de alguma forma tem as influências, né? Somos dependentes, não escolhemos isso, mas aí alguns autores falam, mas mesmo assim você tem algumas escolhas diante das não escolhas, vamos dizer assim, tá? Então vamos pensar junto aí. Esli Ramos coloca, a independência subjetiva pode ser um desligamento de fuga. Vou ver se eu entendi, Esli, assim. Quando a gente fala da independência subjetiva, é de que é uma pessoa que ela é mais autônoma da vida dela, né? Ela tem as escolhas, ela se responsabiliza. A independência subjetiva é uma independência emocional, é uma pessoa que assume o que ela quer, ela não fica fugindo nos outros ou sendo sombra da vida do outro. Então, a independência subjetiva, ela tá ligada a essa autonomia maior de uma pessoa diante das próprias escolhas, tá? Né? E às vezes pode estar ligado até aos mecanismos de fuga, mas depende da consciência de como cada um lida com isso, né? Porque mesmo a gente independente emocionalmente, a gente tem os manejos, tem coisas que você tem que fazer outras escolhas, né? A gente não tá neutro, somos afetados e afetamos as pessoas. Então, tem que ver como cada um lida com os mecanismos de fuga, tá? A Lenise tá aí, boa noite. A Fabrícia, um abraço. José Donizete coloca a independência abstrata. Ela pode ser abstrata no sentido de você não essa questão de concretizar, né? Mas mas a gente pode representar nas atitudes, nas ações. A gente pode pensar sobre ela. Nossa, essa pessoa é independente. Ela escolheu o que ela quis,
né, sei lá, ela tinha uma família que, né, a maioria das pessoas falaram para ela ir por esse caminho e ela assumiu o caminho que ela quis e ela foi independente. Então, pelas escolhas dela, é abstrato, mas também é concreto, porque ela decidiu, ela agiu, ela tomou iniciativa, isso, né, a partir de uma independência, tá? Celso, Antônio, obrigado pela sua presença, um grande abraço. O Clodoaldo pergunta se tem a ver com orgulho, né? Depende, assim, Clodoaldo, não necessariamente, assim, na verdade, depende de como a pessoa o orgulho em qual sentido, assim, você tá falando? Porque eu posso pensar o orgulho sobre vários aspectos, assim, né? Às vezes a pessoa tem que ter um orgulho próprio, assim, no bom sentido, para ser independente, entendeu? É um ponto de basta, eu não dá para me ficar dependendo mais, né? Então a gente vê hoje uma geração, às vezes, de jovens não, até adultos, né? Sendo muito dependentes dos pais, ou filhos sendo dependente emocionalmente e financeiramente dos avós, né? Tem esse lado também, tá? José Moreira tá aí, a Fabiana Monteiro, um abraço. Então tem vários aspectos assim, tá? Então a gente pode falar, se você não é independente emocionalmente, então você pode estar na dependência emocional, né? Que é uma dependência afetiva, que é esse apego, essa dependência excessiva de alguém ou de alguma coisa que te segure, que te coloca o norte, tá? Essa dependência emocional, ela prejudica a maturidade, a individualidade. Essa dependência emocional, ela prejudica um pouco o crescimento dessa pessoa, dela se tornar adulta e se tornar gerente da própria vida, de gestar a própria vida. Ela fica, né, igual uma criança correndo atrás do outro para cuidar dela. Também tem esse aspecto, tá? Clodoaldo coloca aqui essa questão, o orgulho positivo, sim, então nesse lado é ok, né? A gente tem que ter um certo orgulho no sentido de, peraí, isso aí eu não quero mais, eu quero cuidar de mim, eu quero dar voz para mim, eu quero me colocar, isso é fundamental. Isso tem a ver, uma pessoa mais independente, subjetivamente, ela dá voz para ela tem uma postura, ela tem posições, né? É lógico que ela pode ser flexível, ela pode olhar um ponto de vista, olhar o outro, mas ela se coloca, ela corre risco de ser ela corre risco de ser diferente, tá? Então vamos pensar sobre isso. Então, o quanto uma pessoa muito dependente, agora eu tô falando da dependência emocional, tá? Uma pessoa com dependência emocional, ela prejudica muito a si mesma e até os outros à sua volta, porque essa pessoa fica ali, né? Às vezes eu posso ter um perfil, tem vários perfis também, mas eu posso ter um perfil, por exemplo, de pessoas que têm uma dependência emocional que exige atenção do familiar, né, ou do companheiro, ou do esposo, ou do filho, né? Às vezes são pessoas que, né, são até incansáveis, exige atenção, exige, né, um companheirismo o tempo todo de família, de amigo, né? Às vezes essa pessoa depende do dinheiro do outro, depende da opinião do outro, depende do outro, né? E se ela não sair disso, isso passa a fazer parte do jeito dela de viver, depende do afeto do outro. Então é algo que pode trazer prejuízo, sim, né, para as pessoas, até que estão à volta dessa pessoa dependente, tá? A Fabiana Monteiro coloca aqui que essa dependência de mãe com o filho, como podemos se livrar disso? Não que não amamos a mãe, mas ela parece, né, que quer o filho para ela só. O quanto, Fabi, o quanto talvez para essa mãe especificamente, né, para a gente não generalizar, é difícil para ela fazer esse corte. De repente ela está muito ligada e ela é dependente do filho, que já é adulto, né? E aí o filho fica preso nessa relação, a gente chama até de uma relação simbiótica, simbiose, tá? E o quanto talvez, se essa mãe não quer fazer esse corte, talvez ela não tenha a vida dela. E uma pergunta importante é: você tem vida própria? Você tem a sua vida própria além dos seus? O que é vida própria?
Ah, tem as áreas da vida, a familiar, que é importante, às vezes você tem a religiosa, a de amigos, né? O lado social, tem várias facetas das nossas várias áreas da vida, né? Mas quando eu falo, mas você tem uma vida independente disso também, sem tudo isso, você sabe quem você é, você se encontra. Acho por isso que é importante de tempos em tempos você ficar com você para descobrir, senão você se distancia de coisas que são muito singulares suas e que ninguém vai preencher, tá? Então, no caso dessa mãe, de repente ela não quer mudar isso, Fabi. Ela não quer mudar, ela quer estar dependente. Talvez é esse filho que gradativamente vai ter que fazer um desmame dessa mãe, vai ter que fazer um corte, né, conversando, mudando as atitudes, né? Porque senão essa pessoa também não cresce, ela fica presa ao outro que é dependente dela e ela também fica presa a uma dependência financeira, emocional. E aí tudo bem, é um jeito de viver, mas se isso está prejudicando a pessoa, porque eu posso ter um filho que não tá mal com isso, ele até gosta de ser dependente. Isso não tocou ele ainda, então aí é uma escolha dele, tá? Não estamos aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Mas se essa pessoa está se sentindo muito preso, muito dependente, né? E se você tem alguém que cuida de você, faz tudo por você, você também pode ser cobrado, você pode ter a sua liberdade cerceada. Tem vários pontos negativos também de ser dependente financeiramente e emocionalmente. Décio está presente. Boa noite, Décio. O Sérgio lembra aqui que hoje estamos perdendo, né, a independência, assim, esse direito de ir e vir, né, por causa dos assaltos, da violência, é verdade. Tem esse lado interessante que você colocou, né, Sérgio, o quanto esse aspecto, eu sou livre, assim, eu posso sair à noite, né, eu posso ficar tranquilo, né, o quanto as influências da sociedade atual, as influências, né, de um país, né, subdesenvolvido ou, né, com os problemas atuais, o quanto aumenta a insegurança social, aumenta as violências, aumenta os crimes e realmente o quanto isso interfere na nossa independência social, vamos falar assim, o quanto as pessoas elas têm que mudar o jeito de ser ou se adaptar ou inventar um jeito melhor de lidar com essa não liberdade, no sentido, eu não posso ser livre, sair meia-noite, né? Ou deixar a casa sem fechar, né? O quanto isso realmente a gente não é tão independente nesse lado aí. Bem lembrado, viu, Sérgio? Né? Aquela pessoa, às vezes, ela é dependente, gente, e às vezes, no fundo, ela quer ser o centro das atenções o tempo todo, alguém tem que ficar olhando para ela, cuidando dela. Eu acho que esse tema, independência emocional e até financeira, é um tema muito atual. Não é só por causa da independência do Brasil, é atual até por questões financeiras, econômicas, sociais, políticas, o quanto a gente tem filhos, né, que precisam, né, do cuidado financeiro ainda, do apoio financeiro dos pais, né, às vezes estão desempregados, não conseguiram atingir a sua independência financeira, né, e aí tá amarrado também com a sua independência emocional com os pais, sabe? Isso é muito comum, assim, ou o neto que depende dos avós, sabe? É muito comum, assim, por uma questão econômica, social, política, né? O nosso lado, no aspecto de desenvolvimento, assim, o quanto isso é comum e como as pessoas têm que lidar com isso, e né, como buscar a independência se eu dependo, né, do outro, eu vou criar novos caminhos, eu vou para cima, eu vou inventar, né, vou criar soluções que eu não tô achando. Então é muito muito importante isso assim. A Fabiana coloca aqui, né, que sufoca essa relação aí, né, com a mãe independente. Parece que ela só quer eu para ela, não consigo, já conversei, né, sobre o desmame, mas ela não aceita, né? Às vezes, né, Fabi, o quanto porque mãe é um papel social também, né? Mãe é um papel social. O quanto essa mãe talvez tenha que descobrir que ela é uma mulher,
Essa mãe tem que descobrir que ela é uma pessoa, essa mãe tem que descobrir que ela pode ser amiga, essa mãe pode descobrir que ela tem que ser independente. Vou descobrir uma atividade física, vou passear com o grupo da terceira idade. Ela tem que se descobrir para além do filho, até porque o filho cresceu. Né? Senão você, né, amarra esse filho para nutrir você. Então você tem um filho para nutrir você? Né? Não é justo também com esse filho. Né? Então, além de ser mãe, além de você ser pai, além de você ser profissional, além de você fazer os papéis sociais, você é um ser humano que está aí, que precisa se encontrar. Era muito comum mais na geração, né, anterior, das pessoas ficarem presas aos papéis sociais e não se acharem, ser só aquilo, só sou profissional, só fui pai, né? Ok, né? E aí fica preso nisso, não se descobre. E aí talvez, Fabi, é você gradativamente buscando as suas saídas, assim, sabe? Não deixando de fazer algumas coisas que são importantes para você e você se arriscar a conversar e também não ficar às vezes, porque aí o outro a gente fica, você pode alimentar uma dependência emocional, você fica com dó do outro, ou ele se coloca como vítima, tem vários fatores aí, tá? E você pode ser manipulado até inconscientemente com alguém que você ama, porque o outro depende de você, você fica preso a ele, tá? Então é um grande desafio, mas que você possa olhar para isso, cuidar isso e você buscar a sua independência emocional, tá? Às vezes o outro quer ser dependente de você ou é. E como que você vai fazer esse processo de desmame do outro, tá? O outro não vai querer sair disso, é você que quer sair e como você vai ter que fazer um trabalho muito contínuo, diariamente talvez, para sair desse lugar, tá? A Vivian está presente, um abraço Vivian Cortez, estamos falando aqui de independência, o Adriano está presente aqui, um abraço Adriano, o Pedro, o Anderson está aqui, o Anderson me colocou, eu passo isso com os meus pais, né? Como a Fabiana colocou aqui, né, Anderson? E às vezes os pais são idosos, né? E aí tem que também ter esse cuidado. Acho que também tem até onde vai o cuidado que você tem que ter, que você cuida, que você ama. Mas você também talvez dividir com outros irmãos para você ter um final de semana que você fique passeando, saindo, tendo sua vida, né? Buscar aí outros caminhos para você, né, não ficar também dependente fazendo aquilo por muito tempo, porque isso a longo prazo traz prejuízos na nossa saúde emocional, traz prejuízos na nossa saúde mental, porque precisamos ser mais do que somos, precisamos fazer coisas diferentes daquilo que a gente faz na maioria das vezes, precisamos sair da rotina, precisamos nos aventurar em descobrir um jeito diferente de ser a gente, né? E aí quando você fica dependente, preso, seja por você e seja por outro, você fica preso nisso, você não é livre. A gente não é tão livre assim, mas também não ser tão preso assim, né? Porque ser tão preso assim é muito, a gente já é tão preso em algumas coisas. Agora imagina você ser preso a coisas do cotidiano, a você ser preso a ideias, a pensamentos fixos. Às vezes você é preso à sua rigidez, aquilo tem que ser desse jeito. Você não é livre nas pequenas coisas. Às vezes nas grandes também são difíceis, né? Então vamos pensar no que você pode ser independente. E aí tem que ter o seu lado emocional, você tem que querer, você tem que romper, você tem que quebrar, você tem que se arriscar. Tá? Vamos pensar aí na independência do dia a dia, das questões, ou na independência das relações interpessoais, a independência, às vezes você é dependente mesmo financeiramente do seu pai, do seu avô, mas emocionalmente você tenta falar, peraí, eu tô colocando uma roupa aqui, eu gostei dessa roupa, eu não vou ficar, se a minha mãe falar que a roupa tá feia, eu não vou trocar a roupa, porque eu gostei da roupa. Isso é ser independente emocionalmente, é você escolher por você, é você ficar do seu lado, é você dizer sim para você. Isso é ser independente emocionalmente. O Jaime coloca que o ser humano nasce dependente e quando se torna independente. Essa é a questão, né, Jaime?
Realmente nascemos dependente de tudo. Dependo do que o outro cuida de mim, senão eu morro, né? Somos dependentes, sim, emocionalmente, financeiramente, totalmente dependente. E na verdade a busca é para que gradativamente a gente cresça, amadureça e que a gente possa ser menos dependente. Agora, como cada um vai se tornar, isso vai depender de cada um, as escolhas de cada um, né? Como você é influenciado, né, por aquilo que prende você, ou como você lida com as influências daquilo que você foi dependente, né? Daquilo que amarra você, daquilo que você acha que não tem como você sair. Então aí depende de cada um, né? Não tem uma. Eu posso ter alguém que tem 25 anos e é muito independente. Um cara de 25 anos é independente emocionalmente, financeiramente, né? Ele é mais descolado dele, ele se arrisca mais, ele é independente, assim, ele consegue dizer isso pra ele. E eu posso ter um cara de 50 anos que é dependente emocionalmente do pai, da mãe, do avô, do irmão, tá? Então vamos. E aí cada um é olhar para si e ver se quer continuar sendo do jeito que é ou se você quer fazer mudanças, né? Prazer, Vivian, de você estar aqui. Fabi agradece que eu dei dicas aqui, sim. Na verdade, acho que, Fabi, um ponto importante é você continuar querendo ser mais independente, tá? Acho que esse é um ponto, assim. Porque senão você desiste. Ah, não tem jeito mesmo. A minha mãe quer eu o tempo todo aqui, eu não posso ter minha independência. Eu até tenho meu dinheiro, mas eu não consigo fazer coisas para mim. Eu tenho que o tempo todo tá ligado ao outro, tá, né? Eu não consigo ter minha soberania aqui, né? Mas se você não tomar cuidado, você não se acostumar com isso, porque isso vai fazendo parte da rotina e que você não deixe se sentir paralisada por isso, que você possa gradativamente ir buscando um pouco mais a sua autonomia. O Sérgio coloca que os adolescentes querem ser independentes, mas só pensa nos seus atos, né? E aí não planeja. Sérgio, o adolescente ele tá nessa fase mesmo, né? Às vezes ele não consegue mesmo, ele depende financeiramente dos pais, de quem cuida financeiramente, mas é uma busca mesmo deles, assim. Acho que faz parte nessa fase. Eu acho que a grande questão é como o adolescente lida com essa busca dele. Ele pode ser um revoltado, né? Tem adolescente que já quer trabalhar cedo, tem adolescente que fala pra mãe, mãe, eu vou hoje chegar mais tarde, eu sei que você tem medo, mas eu vou, né? Um adolescente que conversa, ele é autônomo, ele não briga, ele não faz show, não faz birra, né? Mas é uma fase mesmo de busca mesmo, que é aí que a gente começa, porque é interessante os adolescentes também buscar nessa fase, mas a questão é como fazer isso na adolescência, porque é a fase para isso, é a fase que eu me diferencio dos meus pais. Eu não vou fazer tudo que meu pai e minha mãe diz para mim, né? É uma fase de crises, no sentido de mudanças, e aí como os adolescentes vão construir a independência a médio e longo prazo e como os pais vão lidar com isso também, tá? Enilta tá presente, eu tô vendo o pessoal aqui, o Humberto. Então vamos lá, né? O quanto, pessoal, essa questão de ser independente emocionalmente, de alguma forma é guiar a sua própria vida, fazer as suas escolhas, é assumir aquilo que você quer, aquilo que você não quer, é se responsabilizar pelos erros, pelos acertos. Né? Essa independência emocional é assumir sua própria individualidade. Acho que esse é o ponto, tá? Agora eu posso ter o cara dependente, né? Às vezes ele é até manipulador, ele faz chantagem emocional, né? Ou ele tem às vezes desenvolve às vezes, né, sentimentos assim, é como se fosse um parasita assim. A gente já fez uma live aqui sobre também, né? Aquela pessoa que não quer crescer, né? A síndrome do Peter Pan. A gente já fez uma live aqui, tá? Então você pode não ser uma pessoa independente financeiramente, tá? Você trabalha, você tem seu dinheiro, mas você pode ser dependente emocionalmente, né?
E às vezes você não está consciente disso. Ah, eu tenho meu dinheiro, sou independente, eu chego a hora que eu quero, mas às vezes lá no fundo você é dependente emocionalmente, você não faz as coisas que você acredita, você precisa da aprovação do outro, tá? Às vezes uma pessoa é independente, ela tem o dinheiro dela, comprou o carro dela, mas ela é insegura, ela não tem opinião própria, ela tem necessidade do reconhecimento do outro, ela tem às vezes um medo muito infantil, tá? Às vezes essa pessoa tem baixa estima, que isso interfere até na sua dependência emocional, tem as carências que são, né, às vezes exageradas, e isso tudo entra no pacote de ser dependente emocionalmente, tá? Mesmo sendo independente financeiramente. A Lenise coloca aqui, existe diferença entre autonomia e independência? De alguma forma, né, o quanto na independência eu tenho autonomia, né, do quanto elas, vamos dizer, Lenise, que elas são primos, assim, ou irmãos, melhor dizendo, né, na independência eu tenho autonomia, né, eu acho que a autonomia é um ponto, é um aspecto fundamental da independência, elas estão juntas, né, porque eu tenho autonomia, está ligado com a minha independência de decidir, de dar opinião, tá? Eu gostaria de lembrar alguns tópicos, né? Para falar da independência. E vamos falar aqui da independência emocional, que é muito comum, né? Nos dias de hoje, né? Na independência, eu sou, né? O oposto da dependência. Então a gente vai falar agora da independência. Eu sou independente, né? Eu dei o grito de independência, né? Eu sou livre. Então uma pessoa que é independente emocionalmente, ela não tem necessidade da aprovação do outro, ela gosta de estar com o outro, mas ela não depende, ela faz as coisas por si, ela não precisa do outro para preencher o vazio. Uma pessoa independente emocionalmente, ela não tem intenção de ter o outro para completar, para ser metade dela, porque ela se vê como inteira, tá? Uma pessoa independente emocionalmente, ela confia em si. Uma pessoa independente emocionalmente, melhor dizendo, ela não se anula para deixar o outro feliz, né? Ela consegue dizer não. Uma pessoa independente emocionalmente, ela não projeta as coisas nela do outro, né? Ela não tem expectativa do outro, ela assume o que ela quer, né? Uma pessoa independente emocionalmente, ela descobre satisfação pessoal. Uma pessoa independente emocionalmente, ela lida bem com as frustrações, ela tem consciência dos erros, dos acertos, né? Ela não precisa exercer o controle sobre a vida do outro, ela segue o próprio rumo, ela cuida melhor dela. Uma pessoa independente emocionalmente cuida melhor de si, tá? O que mais que vocês acham aí? O Emerson Dias está presente, obrigado. O Clodoaldo coloca, né? Está sendo esclarecedor. Obrigado, Clodoaldo. O Jaime coloca. Então, o amor é dependência? Depende do tipo do amor, né, Jaime? Tem amores. É muito complexo falar, porque primeiro a gente tem que definir o que é amor, né? Para cada um, amor é. Amor. Tem uma relação de amor ou de relacionamento muito como dependência mesmo, né, afetiva, assim, eu dependo do outro, né, eu posso ter uma definição de amor romântico, eu posso ter uma definição de amor de independência, né, eu amo o outro e ele é livre de mim, ele vai fazer as próprias escolhas, ele estar comigo, mas ele não é, eu não vou, eu posso ter um amor egoísta, eu posso ter um amor que prende. Então depende muito do tipo de amor que você construiu, que você quer mudar, que você quer desenvolver, tá? Eu tenho amores, Jaime, que de alguma forma ele deixa a pessoa livre. Eu lembro de uma pessoa que eu trabalhava, já disse isso aqui. Eu trabalhava num local e eu ia para um outro local de trabalho e tinha uma relação muito de confiança, de vínculo afetivo e amoroso, assim, né? Entre as pessoas. E uma das pessoas me disse, né, que eu estava mudando. E ela disse: gostaria que você ficasse aqui. Mas como eu amo tanto a você,
Você é livre para poder mudar e fazer as suas outras escolhas, né? É uma relação de amor, de liberdade, em que eu não prendo aquela pessoa, tá? Então aí é essa variedade aí do que é amor, tá? O que a gente está trazendo é que a gente tem algumas dependências, mas a live aqui traz a importância da gente olhar para as dependências e buscar rumo cada vez mais de independências. Não tô falando que a gente vai ser independente totalmente 100% de tudo, eu me basto. Não é isso, até porque a gente não é. Você não escolheu a família, você não escolheu o país que você nasceu. Às vezes você tem muitas influências, você tem muitas, você foi influenciado por coisas que você não pôde mudar, né? Ainda às vezes você está preso a isso, algumas coisas você pode, outras não. Então, o que a gente está trazendo aqui é que a gente possa cuidar um pouco mais e desenvolver uma independência na vida, para que você possa exercitar a sua singularidade. Senão você passa pela vida e você não cuida da sua individualidade. Você não exercita a sua essência, você fica atrás do outro, você nem descobre algumas coisas que são suas. Como pode isso? Se você se esconde com medo, se você é uma pessoa que não descobre algumas potencialidades suas, você não consegue nem exercitar isso na vida. Você fica preso a tantas coisas e você não se desenvolve. Então, nossa, como você é dependente do que o outro quer, da família, do status, do nome. Olha quanta coisa dá para ser dependente. Não, mas você herdou isso, você tem que ser isso. Mas você tem esse sobrenome. Mas você casou com essa pessoa, então você tem que ficar casado o resto da vida. Mas você é assim, então tem toda de alguma forma somos influenciados o tempo todo por receitas prontas, somos influenciados pela família, pela sociedade, o lugar que a gente está, né? Somos influenciados pela própria educação. Então, o tempo todo é uma busca entre dependência e independência, dependência e independência, né? A gente não está aqui para ser absolutista, isso é 880, não. O que a gente está trazendo aqui é essa busca um pouco mais próxima da sua independência em algumas áreas da sua vida. Acho que esse é o ponto, tá? Então, uma pessoa independente, eu estava dizendo, né? Ela sabe lidar melhor com a consciência de si, ela não fica cuidando da vida do outro, ela sabe lidar melhor com a solitude, ela gosta de ficar com ela. Ela sabe ficar com ela gosta de ter a presença dela e de ter a companhia dela. Uma pessoa mais independente, ela tem esses momentos. Uma pessoa independente emocionalmente, ela faz frequentemente uma nutrição emocional. Ela nutre a si. Ela tem uma conexão com ela mesma. Isso é uma pessoa mais independente, ok? O Pedro coloca aqui, né? Independência com responsabilidade. Sim, Pedro Paulo. A independência, naturalmente, ela tá ligado com a responsabilidade e com as escolhas individuais, tá? Ser independente é ser responsável por aquilo que você escolhe, tá? Agora, a dependência, né? Nem sempre a pessoa tem essa responsabilidade. Ela joga pro outro, ela joga pro governo, ela joga pro passado, tá? Agora, a pessoa independente, ela tá nela a responsabilidade, ela que tá se responsabilizando. Você é responsável pelo que você muda ou que você não muda. Você é responsável pelas suas queixas. Você é responsável, né, pelas suas dores. O que você vai fazer com elas? Você vai cuidar, você vai buscar ajuda, você vai se entregar, tá? Você tá aí na sua vida. Então, eu acredito que a gente não pode se safar da responsabilidade, embora as pessoas dependentes fiquem arrumando justificativa para não olhar para a responsabilidade que você tem diante da própria vida, ok? Então vamos pensar um pouquinho. Então, enquanto esse é um tema complexo, né? Pedro Almeida, um grande abraço para você, boa semana, obrigada por você estar presente. O Sérgio coloca até um outro ponto aqui, né, Sérgio? Às vezes a pessoa é tão independente, que daí ela dá um passo maior com a perna e depois se perde financeiramente. Deve ter.
Mas daí também, o ideal é, às vezes a pessoa, ela não é perfeita, ela tem algumas falhas, ou ela ficou muito entusiasmada com a independência dela financeira, ou que ela é capaz de se arriscar, que às vezes ela pode fazer escolhas que não foram legais. O importante é que depois, se ela se perder aí, que ela possa ficar do lado dela, que ela possa se organizar, que ela possa, de alguma forma, reorganizar financeiramente. Esse é um ponto importante, que ela possa aprender com isso, tá? Acho que esse é um ponto importante. Como que a gente lida com os riscos da independência de repente. Porque ser independente não é sempre que você acerta. Ser independente não é sempre que você tem razão, tá? Também tem isso. Mas o que eu acho que é importante, Sérgio, é que o cara independente, se ele der para trás ou dar erro, que ele possa usar a independência para ficar do lado dele. Que ele possa se organizar, que ele possa recomeçar, que ele possa, né, gastar menos, se organizar financeiramente e seguir em frente. O importante é que ele teve coragem de seguir, tá? O Emerson coloca: uma pessoa independente sabe lidar com a opinião e crítica dos outros, não se escraviza pelo que os outros pensam. Obrigado, Emerson Dias, você é sempre presente, e é isso mesmo. Uma pessoa mais independente, ela sabe lidar melhor, porque a opinião do outro, a opinião alheia é o que mais tem, né? E aí ela tem a dela. Não é porque o outro tem opinião sobre mim que para mim o outro tá certo. Ele tem a dele. Uma pessoa independente, ela separa o que é meu, o que é do outro. Ela não se mistura, não se perde. E a pergunta é: você se perde diante do outro? Você se perde, você se esconde, você se desaparece, você se anula. Tudo isso é dependência emocional, ok? Fernando Cabral está presente, a Cidinha Dutra. Passa muito rápido a nossa hora. Eu sou dependente do horário. Viu só como a gente é dependente? Eu sou dependente uma hora aqui da internet, porque depois ela para. Então, assim, algumas reflexões para daqui a pouco a gente estar encerrando, tá? Você depende sempre do outro para provar alguma coisa sua. Você tem um medo exagerado de solidão, de rejeição, de abandono. Então você é bem dependente. Você não consegue tomar decisões sem opinião dos outros. Então você é bem dependente. Você precisa dar um grito de liberdade para mudar essas questões. Se a sua satisfação pessoal depende exclusivamente do outro, então você é dependente. Se você não toma iniciativa com medo dos outros, você é dependente. Se você tem muito medo de desagradar o outro de forma excessiva, você é dependente emocionalmente. Se você às vezes tem sentimento de coitado, de vítima, também você é dependente. Você não conseguiu, né, ter autonomia. Se sua vida não tem sentido sem o outro, você também é dependente, né, de várias formas aí. Se você não conhece os seus limites, se você mistura as suas questões com o do outro, pode ter algumas dependências aí. Se você acredita mais no outro do que em você mesmo, você tem dependência do outro, você não assume, você não confia em você. Então, gente, a gente fala que a gente é independente, ok, vamos cuidar disso, vamos buscar cada vez mais. Mas somos dependente. Voltou aqui, pessoal. Somos dependente da energia, somos dependente do ar, somos dependentes de muita coisa, né? Somos dependente aqui das redes sociais, que caiu e eu tô de volta. Não sei se vocês estão me escutando de novo. Estamos falando tanto na busca da independência, mas realmente tem aspectos que somos dependentes, que as coisas param porque caiu a energia, a questão, né? Tem coisas além da gente, ok? E aí a gente vai lidando melhor com essas coisas. Acho que a grande questão é como lidar com as dependências que eu não consigo me livrar, outras sim, outras eu vou buscar, tá ok? Se você é uma pessoa que fica mais do lado do outro, né? Quando você erra, você é dependente, você não fica do seu lado, né?
Se você quer o tempo todo a atenção do outro, depende, né, de um agrado, você depende de um elogio, você tem uma dependência emocional. Então, olha quanta coisa. E você reconhece no que você é dependente no momento da sua vida? Você reconhece no que você é independente no momento da sua vida? O Clodoaldo coloca: é possível ter uma independência com equilíbrio, sendo mais assertivo, né? Sendo mais assertivo com as questões do dia a dia. É possível sim, Clodoaldo. Apesar das dependências aí que a gente tem mais ou menos, é possível buscar rumo, essa independência, buscando equilibrar, buscando ser assertivo, dizer não, conhecer mais você, para que você possa fazer melhores escolhas no dia a dia, com mais autonomia e fazer escolhas baseado mais em você, daquilo que você quer e assumi-las, tá? Fernando fala que tá dependendo, estou dependendo do sono, ok, então tem hora que você quer ficar sem sono, mas o sono tá aí, você tem que dormir mesmo. Aí o Céia está presente. Então, a pergunta que eu trouxe é: você reconhece naquilo que você é dependente, que você quer mudar? Como que está esse momento presente da sua vida? No que você já é mais independente, você gosta e você valoriza? Eu diria que você já deu o seu grito de independência para algumas coisas na sua vida? Você já deu grito de liberdade ou grito de independência para quê na sua vida? Né? Acho que esse é um ponto importante. Muitas vezes você já foi dependente de muita coisa e agora já buscou sua independência. E como você está sentindo, se você conseguiu isso, se você já superou a dependência e hoje você se sente mais livre, mais autônomo, né? Como que você está com essa mudança, se isso traz satisfação, se você se sente melhor, né? O que você precisou fazer na sua vida para você sair da dependência e buscar mais independência? O que você fez? Você mudou a atitude, você conseguiu falar não, você buscou outro trabalho, você buscou cuidar mais de você. Então pensa, o que você já conseguiu em relação a isso? O que você precisou fazer para sair da dependência e buscar rumo à independência, tá? E o que ainda você tem essa dependência emocional que precisa mudar, que você não consegue ainda, né? Os participantes colocaram algumas questões aqui. O que você precisa fazer para buscar mais a independência? O que você precisa mudar em você para buscar mais a independência, tá? Um ponto importante: se tornar adulto. Nem todo adulto é adulto, porque eu posso ter adulto como se fosse uma criança infantilizada, tá? Um ponto é se tornar adulto, é se tornar mais independente, com mais autonomia. Tem adultos que não são independentes financeiramente e emocionalmente, tá? Ele é adulto, mas o que a gente vê adultos, às vezes, que é muito infantil, que é muito regredido, né? Adultos que parece que é oposto ao crescer, ao amadurecer, tá? Quando a gente fala de ser adulto, a gente fala de amadurecimento, não é crescer, ser mais velho. Às vezes a pessoa pode até ser independente financeiramente, mora sozinho, mas emocionalmente é infantil, é muito regredido, né? E aí a gente chama isso. Cresça, você já é adulto, dê mais espaço para você se autorizar e se permitir exercer o seu ser adulto, tá? Fica do seu lado e cresça, tá? Então esse é um ponto. Você pode ser independente de dinheiro, mas ser dependente emocionalmente. Então vamos olhar para isso. E para você mudar isso na sua vida, você tem que querer mudar. Para você mudar isso na sua vida, você precisa mudar as atitudes. Você precisa mudar o seu jeito de sentir em relação a você. Você precisa fazer uma reforma. Você precisa fazer uma revolução em você, ok? Fazer uma revolução. A gente está falando da independência do Brasil. A gente está falando da sua independência, que você possa ser revolucionário.
você possa, né, fazer uma revolução em você e buscar liberdade, autonomia, tá? Buscar os seus desejos, assumir os seus erros, que você possa fazer uma revolução em você. A Fabiana coloca, tem adultos que acham que é adulto, mas não tem amadurecimento. Sim, às vezes não amadureceu ou ficou preso ali. Então, que a gente possa olhar, tem lado meu, você pode falar, tem algum lado meu aqui que eu sou imaturo ainda. Porque a gente não é perfeito. É querer olhar para esse aspecto. Não é que você tenha que já estar pronto. É ter coragem de olhar para aquilo que você precisa melhorar, ok? Gilson Silva, boa noite. O Sérgio coloca que o Brasil está perdendo a independência pelos políticos corruptos, sim. Ih, bando pra manga, né, Sérgio? Mas vamos pensar até aqui, o quanto a gente pode, né, tá sendo corruptos com a gente mesmo. O quanto você pode estar sendo corrompido por não ser você. O quanto você pode estar sendo preso, né, para ir contra você em vários aspectos emocionais da sua vida. Né? Acho que você possa olhar para isso, acho que é um ponto importante, né? E é muito interessante, né? Quando a gente fala de uma forma mais filosófica ou pensando mais profundamente, realmente, será que nós somos independentes, né? Totalmente, né? Aí a gente né, tem que olhar para isso também, tem que ter uma verdade aí, né? A gente pode ter uma análise crítica, né? De que nem sempre somos tão livres como a gente gostaria de ser, né? Há sempre fatores que nos influenciam, que a gente é dependente, né? Então tem alguns aspectos que nos influenciam, que a gente não pode mudar, que a gente tem que lidar. Tem uma análise crítica, tem autores que falam que não somos tão livres assim. Ok, mas que isso não impeça você de buscar a sua autonomia quanto mais você puder, tá? Então tem fatores que influenciam que a gente não pode mudar, né? Seja do sistema, seja das ideologias, seja das influências, né? De tudo que está sendo influenciado na nossa vida, mas tem autores que falam que a gente não é tão independente, mas tem coisas que a gente pode fazer escolha. Tem coisas que você pode mudar. Tem coisas que você pode. É como se você estivesse assim, ó. Fazemos escolhas, né? Ser independente na dependência, vamos falar assim. O quanto você tem coisas que você não pode mudar e tem coisas que você pode mudar, mas você não está mudando. Então a gente pode buscar aí um meio termo, você pode lidar, né? O quanto você é independente de muitas coisas e muitas coisas você é dependente. Não somos tão livres assim, mas isso não impede você de buscar construir cada vez mais as suas independências, né? E a gente tá puxando pro lado do emocional aqui, porque dá para trabalhar um pouco mais de você buscar a sua independência emocional, né? Eu vejo isso, né, na área da psicologia, da psicanálise, do quanto uma pessoa amadurece, do quanto às vezes ela é dependente de tantas coisas, mas no meio de tantas influências, de tanta coisa que ela não pode mudar, algumas ela muda, algumas elas podem mudar. Esse é o ponto, tá? Senão a gente fica refém e vítima, né? Não posso fazer nada, fico na zona de conforto e fico refém de mim mesmo. E aí fico nessa justificativa, não sou livre totalmente, não posso mudar nada, tá? Realmente tem coisas que não podemos mudar, mas tem muita coisa que a gente pode mudar, tá? Maneira de pensar, maneira de sentir, tá? Você pode dar alguns gritos aí de independência emocional, você pode descobrir coisas sobre você que está paralisado, você pode se arriscar, você pode ser mais do que você é. Essa é a questão, diante de coisas que você não pode mudar. O que você pode mudar? Que não é influência do governo, do passado, não é influência da sua mãe, não é... E aí, o que você pode mudar que você não está mudando? Né? A gente pode realmente descobrir que não somos tão independentes, mas que a gente pode ser muito independente em algumas coisas e saber lidar com isso, ok? Pessoal, a gente... a Eliane colocou aqui, né?
sempre dependemos de algo. Sim, a gente estava falando, né? Nossa, dá luz, dá energia, cai a internet, aí tem que parar, eu tenho que lidar com isso. Somos dependentes do ar, né? Somos dependentes de muitas coisas, mas tem algumas que a gente pode buscar uma construção rumo a algumas independências, que você possa olhar para isso, cuidar melhor disso, tá? Vou agradecer o pessoal aqui. Boa noite, Eliane, boa noite, Belinha, boa noite, Sérgio, Jaime, né, o Emerson, o Anderson, todos vocês presentes, não vou falar o nome de todos aqui, né, que esse é um tema aí importante, né, porque diz respeito ao amadurecimento e diz respeito à busca de você se tornar uma pessoa melhor. Então pense naquilo que tem a ver com as suas dependências e naquilo que você está conseguindo ser um pouco mais independente, ok? Agradeço a participação de todos, que vocês possam ter uma semana, né, com conquista, com aprendizagem, uma semana com mudanças, uma semana com capacidade de se arriscar, uma semana com bons momentos de alegria, né? Uma semana que você possa levar você para fazer coisas diferentes, uma semana que você possa levar você e você se surpreender, você possa descobrir coisas novas de você, que você possa gostar de ser você, né? Que você possa superar talvez algumas coisas e que você possa ficar do seu lado no dia a dia, cuidando melhor de você, ok? Uma boa semana, pessoal, até segunda-feira que vem, né? Quem gostou aí da live, se puder compartilhar, dar um like, compartilhar para as pessoas que precisam pensar na dependência e independência. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Um grande abraço, boa semana, até segunda que vem.